chegar a dar olhada nas gravações das aulas anteriores que eu disponibilizei no Moodle, no Moodle não, perdão, no YouTube, tá tudo tranquilo? Sim. A qualidade é razoável do vídeo? Alguma dificuldade, algum comentário? Eu achei tranquilo. Beleza, que bom. Então, lembrem-se que, em particular, estas transparências, por causa de problemas com fontes, né, do nosso amigo Bill Gates, às vezes ela dá uma travadinha, tá? Então não fiquem preocupados, tá? Então, só para deixar bem claro, estamos agora na seção 3.5 do livro do Balanes, e a ideia aqui é acharmos a resposta ao impulso para o nosso sistema linear. Eu falo desse jeito porque esse tipo de problema vocês já viram em análise de sistemas lineares, por exemplo. Aqui não é bem um impulso, aqui a variação não é temporal, é espacial, o problema é um pouquinho mais complicado. No entanto, eu tento usar essa linguagem para vocês verem que o princípio é o mesmo. Qual é o impulso, né? Lembrando que os campos aqui são gerados por fontes de corrente. Estamos usando o calibre de Lorentz, não precisamos nos preocupar com cargas, só com correntes. E agora precisamos saber, dado uma distribuição mais geral, mais arbitrária de corrente, como achar o campo radiado por essa corrente sem ter que resolver uma equação diferencial. Então a ideia é achar a resposta do impulso. E o que é impulso aqui? É uma fonte de corrente, né, que só existe num ponto. Isso não existe, é um conceito matemático. Tá? É um conceito matemático e essa fonte de corrente, eu vou inicialmente assumir que ela está colocada na origem do sistema de coordenadas. Isso é insuficiente para a gente, porque uma distribuição de corrente volumétrica mais arbitrária, talvez até você consiga colocar um ponto na origem, mas não a antena toda. Então, na verdade, eu preciso desse impulso arbitrariamente localizado e arbitrariamente orientado. Mas a solução, matematicamente falando, a solução é tão simples, que se nós resolvermos este problema, vai ser muito fácil extrapolar para a situação onde esse dipolinho infinitesimal está arbitrariamente localizado e arbitrariamente orientado. Então, para simplificar a matemática da coisa, a gente vai começar assumindo que esse impulso ele ocorre, apesar da figura aqui mostrar um vetor, mas é como se esse vetor só existisse num ponto, e esse ponto vai ser a origem do sistema de coordenadas. E arbitrariamente eu vou assumir que ele está orientado na direção Z. Podia ser em outra direção, mas a direção Z aqui para a gente, né, como a direção Z aparece também em coordenadas cilíndricas, aparentemente parece ser mais usual assumir coisas, quando são simples, né, orientadas na direção Z. Então, arbitrariamente, a gente põe isso daí na direção Z, mas podia ser em qualquer outra direção. E a representação matemática disso vai ser esse dipolo de momento IL, I0L. I0 é a corrente, L é o tamanho. L tende para zero e zero tende para infinito, de tal maneira que o produto é finito. Beleza? É matemática. E esse delta é a função impulso. A função impulso é definida, né? Ela só existe num ponto onde o argumento é zero. Então, ao escrever desse jeito, ó, onde é que o R, o vetor posição, é zero? Quando eu estou na origem. Então, isso quer dizer o seguinte, que esse meu impulso está na origem do sistema de coordenadas. E a orientação desse vetor é na direção Z. Aqui nas notas de aula, toda a letrinha com um acento circunflexo em cima é um vetor unitário. Esse Z chapéuzinho significa é uma direção unitária módulo 1, Z. R com um chapéuzinho vai ser na direção R com módulo unitário. Essa vai ser a notação. E como eu tenho aqui uma simetria esférica,
eu não vou querer resolver esse problema em coordenadas cartesianas. A gente vai ser mais fácil resolver em coordenadas esféricas. E aqui estão as coordenadas. R, a distância da origem até o observador. No nosso caso, vai ser mais interessante pensar a distância entre fonte e observador. Como a fonte está na origem, é a distância entre a origem e o observador. É a distância entre a fonte e o observador. Θ e φ são as direções, né, que ajudam a localizar esse observador. O ângulo θ em relação ao eixo Z. E o ângulo φ, você pega a projeção do vetor R no plano XY, é o ângulo que a projeção faz em relação ao eixo X. O θ vai de 0 a π, geralmente, e quando o θ vai de 0 a π, o φ vai de 0 a 2π, ou seja, em volta do eixo Z, e dessa maneira, com esse domínio, você varre todo o espaço uma única vez. E aí nós vamos jogar aqui na nossa equação de onda. Ó. Lembra da equação de onda para o potencial vetor magnético, porque aqui só tem corrente elétrica, então o potencial vetor é o magnético. A menos μ vezes J, porque a gente usou o calibre de Lorentz na aula passada, a equação de onda para o potencial vetor magnético foi mais simples. E aí eu vou querer resolver esse problema em coordenadas esféricas, mas antes disso eu vou querer lidar com esse vetor, porque isso aqui é uma equação vetorial. Eu vou querer descrever esse vetor nas suas componentes cartesianas. Componente x, componente y, componente z. Não confunda coordenada x, y, z com direção x, y, z. As componentes de um vetor podem ser descritas, por exemplo, nas suas componentes cartesianas x, y, z, mas cada componente pode ser descrita com as coordenadas que você quiser. No caso de você descrever seu vetor em componentes cartesianas, componente x do A, a componente y do A, a componente z do A, cada uma dessas três componentes vai ter uma equação, ó, parecida com essa. Divergente da Laplaciano da componente mais k ao quadrado vezes a componente igual ao outro lado. Só que do outro lado, a nossa corrente só tem componente na direção z. Consequentemente, para a componente do potencial vetor A na direção x, nós vamos ter uma equação de onda homogênea, igual a zero do outro lado. Idem para a componente y. Só a componente z desse vetor aqui, ó, só a componente z é que vai ter uma componente correspondente do outro lado. Isso significa que corrente na direção z só gera potencial vetor na direção z. E com isso, a gente vai sair de um problema vetorial, que é mais difícil, e passamos a resolver um problema escalar. Então, nosso potencial, como só tem fonte de corrente na direção z, só vai ter potencial na direção z. E esse potencial eu vou simplesmente descrever pela letra A. E quando eu substituir isso aqui em cima, o que antes era uma equação vetorial, agora passa a ser uma equação escalar. Por enquanto, alguma pergunta? Agora sim, esse problema escalar vai ser mais facilmente resolvido no sistema de coordenadas esférico. Por quê? Repara, eu tenho um impulso no meio, exatamente na origem desse sistema. Imagina que você tem um lago e você pega uma pedrinha e joga essa pedrinha bem no meio do lago. O que você espera que aconteça? Qual a característica que a solução vai ter? Essa onda que se forma no lago, ela vai ter que tipo de característica? Uma pergunta.
Cilíndrica. Oi? Fala mais Cilíndrica. perto do microfone, por favor. Vai ser uma onda cilíndrica. Ela não depende da direção. Você jogou lá um impulso, a gente espera que essa solução não dependa da direção. Ah, lógico, se o lago tiver um fundo irregular, vai depender. Mas no nosso caso aqui, ó, é o espaço livre, não tem nenhum obstáculo em volta. Então a gente espera que esse impulso, apesar de estar orientado na direção Z, o comportamento escalar dele não varie com a direção. Então a gente espera que essa função A não varie com θ e φ, apenas com R, com a distância até o observador. Por isso que é mais interessante resolver o problema usando as coordenadas esféricas. Por quê? Por causa dessa simetria, na hora que eu expandir esse Laplaciano em coordenadas esféricas, onde aparece derivada em relação a θ e derivada em relação a φ, eu zero, ficam apenas as derivadas em relação a R, que inclusive aqui não precisava ser parcial, né? Porque o A só depende de R, mas enfim, eu deixei aqui parcial. Então, esta é a equação que a gente tem que resolver. É uma equação, se eu não estiver enganado, né, uma equação de segundo grau ordinária. Uma equação ordinária de segundo grau, de segunda ordem. Não me lembro mais como é que o pessoal chama essas coisas. E aí, o jeito de resolver isso daqui analiticamente é achar a solução da equação homogênea. Igualar esse lado a zero, achar a solução, como é uma equação de segunda ordem, segundo grau, não sei a palavra correta agora, vamos ter dois termos linearmente dependentes, cada um multiplicado pela sua amplitude. Uma dessas constantes, uma dessas amplitudes vai ser determinada no limite do R tendendo para infinito e a outra no limite do R tendendo para zero, onde nosso impulso vai estar lá de braços abertos, esperando para complicar o problema. A solução da equação de onda homogênea, quando ela só depende de R, é essa daqui. Eu não vou provar. Vocês vão provar, quem quiser, substituindo isto aqui dentro e vendo que isso dá zero. Esta é a solução da nossa equação homogênea. Vocês que já viram eletromag antes, por exemplo, representação fasorial de uma onda plana. Onda plana propagando na direção Z, o fasor é E elevado a menos JK vezes Z. Então, E elevado a menos JK vezes Z, outros autores chamam de beta. E elevado a menos J beta Z é a mesma coisa. É uma onda plana propagando na direção Z. Logo, o que isso aqui representa fisicamente? É uma onda... Oi? Pergunta. Uma onda propagando para fora da fonte. Uma onda propagando na direção R, de dentro para fora. E este cara daqui representa o quê? A onda propagando no sentido contrário, de fora para dentro. Só que neste problema, a única fonte está aqui, não há fonte no infinito. Então, a condição em R tendendo para infinito, a gente não chama essa condição de contorno ou condição de fronteira. A gente chama isso de condição de radiação, que lá no infinito não tem fronteira, né? É que esta solução não pode existir, porque não tem fonte no infinito. A única fonte é essa daqui na origem. Então, essa condição de radiação diz o seguinte: C2 tem que ser zero. E temos apenas esta componente. Então, isto representa uma onda propagando na direção R, de dentro para fora. Por que ela vem dividida por R? A onda plana não vinha dividida por Z, era só E elevado a menos JK vezes Z. O fasor, né?
Por que aqui vem dividido por R? Por que a intensidade disso aqui varia com 1 sobre R? Pergunta, por que varia com 1 sobre R? Imagina o seguinte, você tem uma frente de onda esférica saindo daquele ponto e estendendo para o espaço. A área dessa frente de onda esférica, a área dela, ela varia de que maneira com a distância? Alô, bom dia. Esta é a aula de antenas. Meu nome é Fernando. Todos estão aí presentes? Com o quadrado da distância? Com o quadrado da distância. A área aumenta com o quadrado da distância, mas a potência tem que se conservar. Então, se a área aumenta com o quadrado da distância, a densidade de potência tem que variar com 1 sobre R ao quadrado. E a gente vai ver que este termo daqui, que a gente chama de fator de onda esférica, vai aparecer mais tarde no campo eletromagnético. E o vetor de Point é proporcional a esse campo ao quadrado. Então, isso daqui tem a ver com a conservação de energia. Se a frente de onda é esférica, você não tem apenas uma variação na fase, com a distância, com a propagação. A densidade de potência tem que ser tal que ela varie com o inverso da distância ao quadrado, para que na hora que você calcular o fluxo através da área da frente de onda, a potência se conserve, seja constante. Então isso daqui, ó, é um fasor que representa uma onda esférica. Isso daqui representa uma onda esférica. Isso vai aparecer toda vez que a antena, quando você olha para trás, ela aparece um ponto. Ou seja, quando o observador está muito, muito, muito longe da antena. Esse termo vai aparecer o tempo todo aqui no curso. A gente chama esse termo aqui de fator de onda esférica. E para concluir o problema, o próximo passo é achar essa constante. E a gente vai fazer isso no limite do R tendendo para zero, onde esse impulso está esperando a gente. Só que quando R tende para zero, o que vai acontecer com essa função aqui entre parênteses, com o fator de onda esférica? Como é que ele vai se comportar no limite do R tendendo para zero? Essa exponencial, quando o R tender para zero, ela tende para que valor? 1. 1. Então, este nosso potencial A, em torno da fonte, em torno da origem, melhor, em torno da fonte, se comporta como se fosse uma constante dividido por R, 1 sobre R. 1 sobre R. Ou seja, o comportamento do potencial em torno da fonte, quando R tende para zero, matematicamente falando, é o mesmo do comportamento caso a frequência tendesse para zero. Lembra que K é ômega raiz de μ. O limite disso aqui, quando R tende para zero, é matematicamente idêntico ao limite disso daqui quando K tende para zero. Vai dar a mesma coisa. Eu não estou dizendo que este problema resolve-se como se fosse um problema eletrostático. Eu só estou dizendo que o comportamento em torno da origem, em torno de R igual a zero, é similar a um comportamento eletrostático. Como o comportamento matemático é o mesmo dos dois problemas, a gente vai resolver, né, achar essa constante assumindo no limite em que o R tende para zero, como se o problema fosse um problema eletrostático. Ou seja, a gente vai zerar o K. Isso daqui, ó, é a solução da equação de Laplace. E quando esse lado daqui é diferente de zero, que é o nosso caso, vira a equação de Poisson. Não é a equação de Helmholtz, é mais fácil. Então, é um termo a menos. Então, o comportamento para R tendendo para zero é idêntico ao limite K tendendo para zero. Ou seja, a gente chama isso de limite de baixa frequência ou limite eletrostático. E aí, essa é a equação que a gente vai resolver.
laplaciano de A igual à contribuição do nosso impulso, do nosso dipolo infinitesimal lá na origem. Isso daqui, ó, só vale em torno da origem. Quando você se afastar, isso aqui não vale mais. Mas é justamente nesse entorno que eu vou achar o C1. Então tá bom, tá beleza. Bom, laplaciano de um escalar é o divergente do gradiente. É o divergente deste gradiente. E aí o truque, existem diferentes maneiras de você resolver. O que a gente vai fazer é transformar isso daqui, ó, numa equação integral. Nós vamos integrar dos dois lados. Nós vamos integrar essa igualdade dos dois lados. No quê? Num voluminho circular, por causa da simetria, a gente vai pegar uma esfera pequititinha de raio epsilon tendendo para zero, porque afinal de contas isso só vale no limite R tendendo para zero. Então a gente vai pegar uma esfera fazendo o limite do raio tendendo para zero, e nós vamos igualar dos dois lados. Este lado vai ter solução analítica, porque eu só não sei a constante. A variação com a distância eu conheço. A constante eu vou passar para fora da integral. E a integral desse outro lado, qual é a integral de um impulso? Qual é a integral da função delta de Dirac, enfim? Hein? O valor dela no ponto R, né? R igual a zero. É 1 vezes a constante. Ou seja, vai dar menos μ e 0L. E com isso eu acho a constante que está faltando. Então a gente vai pegar... Oi? Eu tô com duas dúvidas aqui. Quais são? A primeira tá lá no primeiro slide, lá. Tem como voltar? Tem, só que vai demorar um pouquinho. Vamos lá. O primeiro slide não é esse não, né? Não, é o anterior. Só um momento que vai demorar um pouquinho, que aqui tá. Esse. Isso. Eu não entendi por que a equação de onda homogênea na direção Y e X é trivial, a solução dela é trivial. Porque não tem fonte. Você tem Laplaciano da componente X mais K ao quadrado da componente X igual a zero. Mas você chegou nisso por causa do sentido físico, né? Não por causa da equação matemática. Não. Sentido físico. Ah, isso, entendi. Exatamente. Beleza. Porque senão a gente não saía da... A gente não ia chegar nessa equação integral hoje. Não, tranquilo. A segunda dúvida está no próximo slide. Então, só um momentinho. Você falou que a solução para R tendendo a zero é similar à solução da frequência tendendo a zero. Isso. Mas e o denominador está dividido por R? Ele não tá variando com a frequência? Não, então, o comportamento deste termo entre parênteses, quando R tende para zero, é 1 sobre R. Concorda comigo ou não? Ué, mas o R tendendo a zero, isso aí vai explodir para o infinito, não? Sim, mas assim, se você for expandir isso em funções de R elevado a menos N, o comportamento é 1 sobre R, não é isso? Uhum. E quando o K tende para zero, também. Eles têm o mesmo limite matemático. O limite R tendendo para zero é igual ao limite K tendendo para zero. Elas tendem, eu não estou dizendo valor, elas tendem para o mesmo comportamento 1 sobre R. Eu não estou dando um valor, até porque o valor é indefinido, é infinito. Mas elas têm o mesmo comportamento, 1 sobre R. Não ficou muito claro, não. Como é que eu vou? Porque eu tenho a variável tanto no expoente da exponencial quanto no denominador. Deixa eu te dar, então, outro exemplo, tá? Seno de x, beleza? Sim. Põe a figura na tua cabeça de uma senoide. Beleza ou não? Beleza. Agora, pega uma lente de aumento, vai dando um zoom em torno de x igual a zero. O que você vai ver? Uma reta com ângulo de 45 graus. Pronto, entendeu?
Então, em torno de x igual a zero, seno de x se comporta como se fosse x. É isso. Entendi. Beleza? Beleza. Isso daqui se comporta como 1 sobre R. Seno de x se comporta como se fosse x. Cosseno de x se comporta numa primeira ordem como se fosse 1. Por aí vai. Não, não Beleza? entendi. Ou seja, eu não estou dizendo que seno de x é zero quando x é igual a zero. Estou dizendo que em torno de x igual a zero, seno de x se comporta como se fosse uma reta com ângulo de 45 graus, como você falou. Entendeu? É o comportamento no entorno, não exatamente no ponto. Beleza? Beleza. Então, os dois limites vão ter o mesmo comportamento. E aí é mais cômodo para nós usar esse limite aqui. Ou seja, resolver esta equação. Por quê? Porque alguém já fez isso antes e o caminho é mais simples. Nós vamos agora integrar os dois lados dessa equação no volume que foi dito, uma esferinha cujo raio tende para zero. Porque se o raio não tender para zero, a aproximação não é boa. Então, o epsilon aqui nessa transparência vai ser o raio dessa esferinha. E vamos lembrar que, por ser uma esfera, a normal, a superfície, é na direção R. Então, a normal unitária é o próprio R unitário. Isso vai facilitar isso na hora de escrever esse fluxo aqui, ó. Quer dizer, de tratar o fluxo associado a esse termo. E aí, integrei dos dois lados no volume, lembrando que esse volume é a esfera. Só que a integral de volume do divergente, usando o teorema de Gauss, transforma-se na integral na superfície fechada, que no nosso caso é a esfera, do fluxo do vetor correspondente. Onde o vetor aqui no caso é o gradiente disso aqui. C1 é uma constante, eu passo para fora da integral. E a derivada de 1 sobre R é conhecida. Então o resultado é isso aqui, ó, menos 1 sobre R ao quadrado na direção R. Que é a mesma direção da normal. Então esse produto escalar aqui vai dar 1. E o infinitésimo de área tem que ser o infinitésimo da área esférica. Alguém se lembra de como a gente escreve o infinitésimo da área esférica? O ds em coordenadas esféricas? Alguém se lembra? Antenas é muito fácil. O que complica é a matemática. Vocês já viram isso há séculos atrás. Como é que é o infinitésimo em coordenadas esféricas? Esse infinitésimo. R ao quadrado, seno θ, dθ, dφ. R ao quadrado, seno θ, dθ, dφ. Esse é o infinitésimo de área em coordenadas esféricas. O infinitésimo de área sobre uma esfera. Aonde em θ eu vou integrar de 0 a π, e em φ eu vou integrar de 0 a 2π, porque assim eu cubro a esfera toda uma única vez. E aqui está o milagre, ó. O R ao quadrado que aparece aqui no denominador corta com esse. A integral em φ dá 2π, porque o integrando não depende de φ. E a integral de seno de θ de 0 a π dá 2. Então, no final, a gente chega nessa solução. A integral do lado direito é mais fácil ainda, porque é a integral de um impulso. E no final a gente chega na constante. E uma vez dada a constante, nós temos a resposta para o problema. Botando lá de novo a direção Z na expressão, este é o nosso vetor potencial magnético para um dipolo infinitesimal colocado na origem e orientado na direção Z. Não é a função de Green ainda.
Porque para eu ter a resposta ao impulso, a nossa função de Green, eu preciso desse dipolo arbitrariamente orientado e arbitrariamente localizado. Então, isso daqui é a resposta, é o potencial vetor para um dipolo infinitesimal colocado na origem e orientado na direção Z. Até o momento, alguma pergunta? Olha como agora vai ser fácil estender o resultado para o nosso caso arbitrário. Se ao invés de a gente ter o dipolo orientado ao longo do eixo Z, se ele estivesse orientado ao longo do eixo X, o que mudaria nessa resposta? Se esse dipolo estivesse orientado sobre o eixo X, o que mudaria nessa resposta? Só a direção. Unitário. Exatamente. E se ele fosse arbitrariamente orientado? Se ele estivesse aqui na origem, mas arbitrariamente orientado, essa direção seria a direção da corrente. Então, se eu tiver um dipolinho ainda na origem, arbitrariamente orientado, era só tirar esse Z, jogar ele fora e colocar um vetorzinho aqui em cima do I0. Ou seja, é na direção onde aponta a corrente. Concordam? Sim. Bom, mas por enquanto o dipolinho continua na origem. A resposta, tirando fora a direção, a direção a gente já cuidou dela. Tirando fora a direção, esse dipolinho na origem faz com que o potencial vetor dependa de θ, dependa de φ. A resposta depende apenas do quê? Da direção R. Oi? Da distância da fonte da distância R. O que é a distância R fisicamente? O que R representa no nosso modelo? Fisicamente, o que representa? O que R representa? A distância da fonte ao observador. A distância entre a fonte e o observador. Então, se o observador não estiver mais na origem, a representação matemática do fenômeno muda, mas a física não. A resposta tem que continuar dependendo da distância entre fonte e observador. Então, aqui está a resposta anterior e aqui a resposta geral, que vai ser, por enquanto não apareceu ainda, né? Vai ser a resposta do seu dipolinho arbitrariamente orientado e arbitrariamente localizado. Como agora o está fora da origem, eu preciso de um segundo vetor para localizar agora a fonte. Nós já estamos usando o vetor R e as coordenadas correspondentes para localizar o observador. Agora eu preciso de um segundo vetor para localizar a fonte. E esse vetor, na maior parte dos livros texto, ele é chamado do vetor R'. Por que R' e não Q, ou P, ou M? Podia ser, pô. Mas é só para dizer o seguinte, ó, essencialmente é a mesma coisa, só que um vai localizar o observador e outro vai localizar a fonte. Mas um não tem nada a ver com o outro. Eles são independentes entre si. Dada a posição da antena, eu posso observá-la de qualquer ângulo. A observação não influencia na antena. A não ser que minha cabeça esteja tão próxima que atrapalhe o diagrama de radiação. Mas enfim, né? Vocês entenderam. E aí é o seguinte, para distinguir um do outro, tudo que for usado para localizar observador, a gente usa sem linha. Por exemplo, as coordenadas do observador vão ser x, y, z, r, θ e φ. E para a fonte, a gente vai usar os mesmos símbolos, só que com linha.
X', Y', Z', R', θ', φ', para não confundir um com o outro quando eles aparecerem nas equações, porque os dois vão aparecer nas equações. E essa distância entre fonte e observador, que neste caso era só R, agora vai ser o quê? Como é que eu represento de maneira elegante essa distância entre fonte e observador, usando esses dois vetores de localização, o R e o R'? Como é que vocês representariam matematicamente essa distância entre fonte e observador? O módulo de R menos R'. Módulo de R menos R'. E tá aí, ó. Essa é a função de Green. A única coisa que eu não fiz aqui, eu não sei se devo ou não, é ao invés de usar uma setinha em cima do zero, que seria, vamos dizer assim, a forma mais enxuta, né? Eu preferia ainda deixar isso aqui escalar e deixar esse vetor P e deixar claro que P é a orientação do dipolo. Um chapéuzinho em cima, porque ele é unitário. Esta aqui é a função de Green do espaço livre. Agora imagina que eu tenho uma distribuição volumétrica, uma antena representada por uma distribuição volumétrica de corrente. E eu quero achar o vetor, perdão, o vetor polarização dessa distribuição volumétrica de corrente. Como é que eu faço? Aplica a superposição e faz a integral volumétrica. E somo. Se esses dipolinhos estiverem, né, formando um contínuo de dipolinhos, o somatório vira uma integral de volume. Aonde? Quais são os limites de integração? O limite da fonte, né? Exatamente. Vai ser dado pela fonte. O que é isso daqui? É a convolução da entrada com a resposta ao impulso. Só que em antenas, em problemas físicos, onde as variáveis são a posição, o espaço e não o tempo, o pessoal não chama isso daqui de resposta ao impulso, chama isso de função de Green. Como não teve nenhum obstáculo em volta, quando a gente começou a resolver esse problema, né, a gente chama isso de a função de Green do espaço livre. Esse volume linha, esse V', é a região onde as fontes estão presentes. Como as antenas são finitas, esses limites de integração vão estar representando um volume, se a distribuição for volumétrica, uma área, se a distribuição for de superfície, e uma linha, se for uma distribuição, uma corrente mesmo, filamentar, com limites finitos, limites de integração finitos. E repara, isso é muito, muito melhor achar potencial vetor magnético desta maneira do que resolvendo uma equação diferencial das fontes até o observador. E se houver corrente magnética, é só aplicar dualidade. E aqui, então, está a nossa função de Green do espaço livre. E até onde eu sei, essa é a única foto que existe do nosso Green, matemático inglês, que aparentemente foi um dos primeiros a trabalhar com esses problemas. Ou pelo menos a iniciar estudos que foram aperfeiçoados mais tarde em homenagem a essas soluções, essas respostas ao impulso, são chamadas funções de Green. Em particular, essa daqui é a função de Green do espaço livre. É a função de Green da teoria de antenas, da teoria de radiação, espalhamento em... Bom, espalhamento tem que tomar um pouco mais de cuidado.
Mas, enfim, de radiação em meios sem obstáculos, espaço livre. Na matéria do Cássio, aí ele vai pôr o solo, a torre, o prédio, a árvore, e aí a matéria deixa de ser antenas para virar propagação de ondas de rádio. Até este momento, alguma pergunta? A nossa colega de controle, eu esqueci seu nome. Você vê alguma similaridade entre essa análise e aquela que vocês veem na hora de resolver sistemas lineares? Sou Isabela. Isabela. Consigo Beleza? perceber. Uhum. Só que aqui a variável de integração não é, a não ser que a distribuição de corrente seja linear. Geralmente, quando é linear, vai ser uma variável de integração. Quando for uma corrente na superfície, né, por exemplo, numa antena refletora, aí vai ser uma área. Mas a ideia é a mesma, que é a próxima transparência aqui, ó. Lembra que se a distribuição for volumétrica, aqui eu deveria ter colocado corrente elétrica, né? Porque a partir do momento que a gente aplica dualidade, você tem corrente elétrica e magnética. Então, as densidades de corrente elétrica volumétricas são dadas por ampere por metro quadrado. Então, esse ampere por metro quadrado é só corrente elétrica. Magnética tem outra unidade, Weber por metro quadrado. Então, faltou aqui colocar a densidade de corrente elétrica. Se for volumétrica, e aqui no curso não vamos ter nenhum exemplo de corrente volumétrica, mas pode existir. Tá? Por exemplo, você tem um meio condutivo com correntes de condução que foram induzidas por uma onda que veio lá de fora. Então, você tem ali uma distribuição de corrente volumétrica. Então, a unidade, nesse caso, de J é ampere por metro quadrado. Agora, casos mais comuns aqui no curso vão ser a distribuição superficial. Aí, no caso, a unidade é ampere por metro. Quando, por exemplo, a gente tiver problema de radiação por aberturas, correntes induzidas na superfície de um refletor parabólico, essas correntes são superficiais, ou serão tratadas como superficiais, a unidade é ampere por metro, e aí, ao invés de uma integral de volume, você vai ter uma integral de superfície. Mas a unidade aqui vai estar de acordo, tanto que no final a unidade do potencial vetor magnético não muda, continua a mesma. E se for uma linha de corrente, na verdade deixa de ser J, vira a própria corrente I, e é uma integral de linha. Mas aí a unidade dessa corrente é ampere. E no final, o potencial vetor magnético continua com as mesmas unidades. E, por dualidade, você estende isso também para o potencial vetor elétrico e para a corrente magnética. Alguma pergunta? Então, observe, a gente está escrevendo ali como uma integral de volume, mas, na verdade, tem esses casos particulares, que são os casos que vamos resolver aqui no curso. Mas, enquanto eu estiver resolvendo a coisa de forma analítica, mais geral, eu vou deixar como se fosse no volume, que é o caso mais geral. Só que, infelizmente, isso ainda não fecha o problema. Por quê? Porque eu não quero nem o A nem o F. Eu consigo achar o vetor de Poynting usando A e F? Não, não consigo. Se eu conseguisse, provavelmente ninguém ia querer saber de campo elétrico e de campo magnético em antenas. Os campos fundamentais iam ser os potenciais vetores A e F. Só que, infelizmente, para achar vetor de Poynting, a gente precisa do campo eletromagnético. Então, isso daqui não termina o trabalho. Uma vez obtidos o A e o F, eu tenho que derivá-los para achar, aí sim, o campo eletromagnético. Esse é o objetivo final. E aí, didaticamente,
Didaticamente, a grande maioria dos livros de antenas resolve os problemas seguindo esse caminho. Então, didaticamente, parece interessante. Você tira o esforço da integral, mas no final precisa derivar para achar o campo eletromagnético. Aí o professor fala assim: vocês se lembram de cálculo? Lá em cálculo, era mais fácil derivar ou integrar? Derivar. Derivar. Aí fica todo mundo satisfeito. Pô, o professor é bonzinho, tirou o esforço da integral, pôs tudo na derivada. Vai facilitar a nossa vida. Só que eu só conheço 2 correntes aonde essa integral sai no braço. E, consequentemente, você pode derivar analiticamente. Um é o exemplo que a gente acabou de ver, o dipolo infinitesimal. E o outro é um loop de corrente, um círculo, um anel de corrente, cujo raio tende para zero, que é chamado loop infinitesimal. São os únicos exemplos que eu conheço e já estão nos livros de antenas há mais de 100 anos, onde essas integrais e, consequentemente, essas derivadas saem todas analiticamente. Na esmagadora maioria, e, lógico, nos casos práticos, isso tem que ser resolvido aonde? De que maneira? Aonde não, né? Aonde vai depender de onde você estiver. Mas de que maneira? Numericamente? Numericamente. E aí, meu amigo, como é que você calcula essas derivadas numericamente? Dá para fazer, mas como é que você faz? Pensa, como é que você resolveria ou tentaria resolver essa derivada numericamente? Da maneira mais fácil que você aprendeu na graduação. Fazendo divisão, né? Tem um nome melhor, divisão, tem um nome melhor. Diferenças finitas. Você dá um petelequinho na coordenada x, vê quanto vale em x e quanto vale em x mais delta x, faz a diferença e divide por delta x. Beleza? Existem aproximações melhores, mas aí o algoritmo vai ficando mais complicado. Só que tem uma coisa, aqui o problema não varia só com x, varia em 3 dimensões. Você vai ter que fazer isso em x, em y e z. E mais, se naquele local a derivada, a função varia mais forte, se você errar o delta usado, você pode errar o valor da derivada por muito. Se houver erros numéricos no cálculo de A, a inclinação, ou seja, a derivada calculada numericamente, rapidinho perde precisão. Já a integral não. Você pode errar o integrando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Mas se esse erro for aleatório, integrar, por exemplo, se fosse um problema unidimensional, integral em x, geometricamente a integral equivale ao quê? No caso unidimensional. A área. Achar a área de função. Aí você erra o cálculo dessa função um titiquinho para cima, mas quando você integra, esse erro ele não some, mas as consequências são um pouco que filtradas. As integrais numéricas são muito mais robustas, numericamente falando, né? São mais robustas do que as derivadas. Então, na prática, a gente não quer resolver desse jeito. Esse jeito é bom para o livro. Esse jeito, porque se fosse o contrário, ninguém ia fazer antenas. Você não quer resolver o problema assim. Como é que você quer resolver o problema? Achar o potencial e depois derivar para achar o campo? Não, você quer integrar as fontes e achar o campo direto, numa tacada só, sem ter que passar por esse desvio. E como é que isso pode ser feito agora?
onde aparece A na equação dos campos, né? E F você já joga o resultado. Exatamente. É só assim, ó. Os dedinhos. É só substituir essa integral horrorosa aqui dentro. Pô, mas isso pode? Pode. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque pode. Segundo, porque, repara, a integral, as variáveis de integração são em cima de R', as coordenadas da fonte. Enquanto que as derivadas aqui são aonde essas derivadas ocorrem? Aonde elas são definidas? Aonde elas são aplicadas? No observador. No observador. Então, quando eu meter essas integrais aqui dentro, eu vou poder passar esses operadores para dentro da integral. Porque eu estou integrando em x', y' e z', enquanto que as derivadas são em x, y, z, e elas são independentes umas das outras. E mais, esses operadores, uma vez dentro das integrais, eles não vão operar sobre as fontes, eles vão operar sobre a função de Green, porque as fontes não dependem de R. A função de Green depende dos dois, de R e de R', mas as fontes não dependem de R. Então, para essas operações, as fontes são constantes. E no final eu vou ter uma integral analítica, porque eu conheço a função de Green, que é a função de Green do espaço livre. Esta função é conhecida, e eu vou ter uma única, quer dizer, eu vou ter uma integral que vai te dar o campo elétrico, uma vez integradas as fontes, ou o campo magnético, uma vez integradas as fontes. Só que essa integral vai ter um integrando horroroso. É uma integral que, se não me engano, aqui ela ocupa 2 linhas. Ao invés de ser fácil, simples desse jeito, é uma integral que tem tantos termos no integrando que ela ocupa 2 linhas. Mas uma vez que você programa aquilo, acabou. Você programa aquilo, integrar algo desse tamanho ou algo maior, simplesmente significa que a sua rotina vai ter mais linhas. Mas a rotina de integração é a mesma. E no final, isso já te dá direto o campo eletromagnético sem você ter que derivar. Então, este caminho, academicamente, didaticamente, é mais interessante, mas na prática não é. E isso agora não está no livro do Balanis, que é substituição destas integrais em azul dentro destas derivadas em vermelho. Isso, os passos que vão ser seguidos precisam de 2 identidades. São os 2 últimos exercícios da primeira lista. Eu já falei para vocês, na minha opinião, o exercício mais importante da primeira lista é o segundo exercício. Os 2 últimos é porque eu não vou mostrar passo a passo aquele desenvolvimento. Eu vou jogar a informação aqui. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, não faz. Tá? Agora, não deixe de fazer o segundo exercício da lista. Esse é muito importante. Ó, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar aquelas integrais e jogar nas derivadas. Eu só vou fazer para o campo elétrico, porque a expressão para o campo magnético vai sair no final por dualidade. Aqui está a equação anterior do campo elétrico, e eu vou jogar aqui dentro aquelas integrais. Para não ter que escrever a função de Green, né, e deixar as integrais mais enxutas, eu vou momentaneamente representar essa função de Green do espaço livre por essa letra psi maiúscula. E não se esqueçam, psi depende tanto das coordenadas do observador como das coordenadas da fonte. Depende de x, y, z, x', y' e z'. Depende de todas elas. No caso mais geral. No caso mais geral, em princípio, depende das 6 coordenadas. E aonde aparece ômega mi, não se esqueça que K é ômega raiz de mi epsilon, enquanto que eta é a raiz de mi dividido por epsilon. Então, ômega mi também pode ser reescrito como K vezes eta. Tá? Não se esqueça. No final vai aparecer K vezes eta,
este ômega mi que foi substituído por K vezes zeta. Então tá lá, ó. Joguei as integrais. E tirei aquelas notações de R', R menos R', para deixar as equações mais enxutas, porque esse negócio vai crescer pra caramba. Então, na próxima linha, eu passo os operadores para dentro. Então, aqui eu passei esse divergente para dentro. Acontece que J não depende de x, y, z. Então, sabendo disso, o divergente desse produto de um vetor por um escalar, se você pegar o apêndice do livro de cálculo ou do livro de antenas, você vai ver que isso aqui é a mesma coisa que o produto escalar do vetor pelo gradiente do escalar. Porque a derivada só vai operar sobre x', a derivada só vai operar sobre x, y, z. E do outro lado, idem, só que ao invés de ser um divergente, é um produto, é um rotacional. Lembrando que M também não é afetado por esse operador. E aí, na próxima linha, só faltou passar agora o gradiente aqui para dentro. É o gradiente desse escalar, onde, mais uma vez, o J não depende de x, y, z. Então, no final, a gente chega nisso aqui, ó. No final, a gente chega nisso aqui. Aí tem este termo e tem este termo. Aliás, tem o gradiente aqui e aqui. E, além disso, tem esse operador aqui, ó. O gradiente tem a ver com o quarto exercício da primeira lista. Enquanto que isso daqui, ó, tem a ver com o quinto exercício da lista. Essas relações, vocês é que vão provar, se quiserem, na primeira lista de exercício. Esse é o quarto exercício, esse daqui é o quinto exercício. Mas, como diria um professor já falecido, isso não é motivo para tristeza, isso é motivo para alegria, porque tem solução. Os piores problemas são aqueles que não têm solução. Então, a gente expande, ó, integrando dessa maneira. Ele vai ficar enorme. Mas repara, isso daqui, ó, vale para qualquer distribuição de corrente. E, finalmente, nós temos a integral do campo elétrico dada aqui, ó. Opa, perdão que travou um pouquinho. Onde, para eu não colocar R menos R', ó, eu defini esse vetor. O vetor R maiúsculo é o R menos R'. Então, onde aparece R maiúsculo, R menos R'. E onde aparece R escalar, é o módulo de R menos R'. Então, repare, eu reescrevi a função de Green usando essa letra R maiúscula. Porque assim eu deixo o integrando mais enxuto. E mesmo assim ele ocupa duas linhas. Olha lá. Você vai falar assim, puxa, mas isso é mais fácil. Não, didaticamente não é mais fácil resolver desse jeito. Tanto que os livros, textos não resolvem, a maioria não resolve. Resolve do jeito que a gente mostrou antes. Se o capítulo 3 do Balanes e o resto fosse em cima disso aqui, ó, ninguém ia se matricular em antenas. Né? Mas na prática, é isso que você implementa quando você não puder fazer outras aproximações. Porque isso daqui, ó, uma vez programado, você guarda e te dá direto o campo elétrico em função das fontes. E, por dualidade, você obtém a expressão para o campo magnético. Então, é isso que nós usamos na prática quando a gente quer calcular o campo perto da antena. É isso daqui. É isso que a gente programa quando a gente está no que a gente chama de campo próximo. Aquele campo altamente reativo que se encontra bem perto da antena. Na medida em que o observador vai se afastando da antena, aproximações vão sendo feitas nestes integrandos aqui.
Antes de apresentar tais simplificações, alguma pergunta? Professor, Oi? o trabalho vai envolver fazer Não. esses tipos de... Não. O trabalho vai envolver integral de corrente para achar campo, mas não em campo próximo, em campo distante. Então, as integrais que você vai ter que implementar são muito mais simples do que essas aí. Beleza. Beleza? Mas se por acaso o seu observador não puder ser colocado suficientemente afastado da antena, é possível que você tenha que usar, implementar isso daqui. E pior, você vai ter que fazer a conta para o campo elétrico e também para o campo magnético. Não vai dar para fazer só para um, vai ter que fazer para os dois. Tem que resolver as duas integrais, para o campo elétrico e para o campo magnético. Mas uma vez programado, acabou. Isso aí parece horroroso quando a gente vê pela primeira vez. Continua horroroso sempre, mas quando você começa a implementar, porque repara, você vai ter uma corrente, componente X, componente Y, componente Z. Esse vetor R menos R' também vai ter componente X, componente Y, componente Z. Então isso daqui, ó, é a componente X de um multiplicando a componente X do outro, mais a componente Y de um. Então, na hora que você vai programando, isso aí vai diluindo. E a fórmula, ela vale para qualquer corrente. Repara que em nenhum momento a gente especificou aqui a geometria da fonte. Então, isso vale para qualquer distribuição de corrente, ou seja, para qualquer geometria de antena. Alguma pergunta? Bom, na medida em que o observador vai se afastando da antena, o que vai... Vamos voltar aqui para cima, deixa eu tirar aqui, é muita equação, né? O que vai acontecendo nessa equação aqui? Na medida em que o observador for se afastando da antena, o que vai acontecer com esse R? Bora, pessoal. O que vai acontecendo com o R? Ele vai crescer. Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Em relação ao... O comprimento de onda. comprimento de onda. Lembra que a gente falou semana passada? O que importa são dimensões, distâncias relativas ao comprimento de onda. Elas aparecem, exceto aqui, elas aparecem multiplicadas por K. Lembra que, sendo K real, K é ômega dividido por C, K é 2π sobre lambda. Que no fundo, significa a distância relativa ao comprimento de onda, multiplicada por 2π. E aí, ó, o que acontece com esses dois termos comparados com esse 1 que aparece aqui? Eles vão para zero mais rápido, né? Isso. Então a gente vai, despreza esses caras, despreza esse termo que aparece aqui, despreza esse termo que aparece aqui, vai juntando os termos que sobraram e a gente consegue reescrever essas equações integrais dessa maneira aqui, ó, vai mostrar. E aí a gente está numa região de transição, que é a região entre a região de radiação ou região de campo distante, onde o campo é puramente ativo, da região de campo próximo, onde o campo é bastante reativo. E essa região de transição é chamada região de Fresnel. Ou seja, você não está ali em cima da antena, mas você ainda não está longe o suficiente. E aí, eliminando aqueles termos 1 sobre R, 1 sobre R ao quadrado, a gente chega nessa expressão aqui para o campo elétrico.
que é a mesma coisa aqui de cima. Em alguns textos, vocês vão ver esta expressão. Em outros textos, vocês vão ver reescrito desta maneira. É a mesma coisa, tá? Repara. J escalar um vetor na direção do vetor é aquela componente de J. Então, isso daqui, ó, é o J menos aquela componente. E você retira essa componente fazendo esse produto vetorial duplo aqui, ó. Isso daqui é a mesma coisa que isso. E isso daqui foi simplesmente reescrever isso trocando o sinal. Esse sinal que aparece aqui, eu troquei aqui, ó. Então, em alguns textos, vocês podem ser, que no Balandes vocês não vão ver, mas em alguns artigos, vocês poderão ver esse tipo de equação, ou essa daqui, ó. Quando o cara quer desenvolver algo analiticamente, mas sem fazer a aproximação para campo distante. Ou seja, nem muito perto, nem muito longe da antena. Então, para manter as notas de aula completas, eu coloquei essas expressões aí. Porque há uns anos atrás teve uma aluna do Cássio que precisou desenvolver isso e ela teve um pouquinho de dificuldade em saber de onde veio isso daqui. Veio porque ele está assumindo região de Fresnel. Ainda não chegou na região de campo distante. E se não me engano, aqui embaixo vem também para o campo magnético. Nessa região você ainda precisa calcular as duas. E tem um erro aqui, né, pessoal? Essa transparência tem um erro. Alguém sabe qual é? Alguém sabe qual é o erro? O que tem de errado aqui, ó? Tem um erro aqui. Eu só estou vendo isso agora. Porque essa transparência foi incluída recentemente. Eu peço desculpas, mas tem um erro aqui. Alguém sabe achar o erro? Esse sinal aí, trocou? Não. Para baixo? O M tinha que ser trocado aqui embaixo por J. menos J. O menos eu troquei, mas eu não mudei a letra M. Aqui tem que ser J. Aqui é J. Eu errei. Tem um erro aí. Tá? Tem que ser J. Aplica a dualidade, o M vira menos J. O J virou M, o eta virou 1 sobre eta, e o M tem que virar menos J. Então tem um erro nessa expressão aqui. Depois eu corrijo isso. Mas mesmo assim, não é o nosso interesse aqui nesse curso. A gente quer fazer cálculo de campo na região de campo distante, ou seja, quando esse observador tende para o infinito. E quando esse observador tende para o infinito, nós podemos fazer outras aproximações, em particular, em cima dessa função de Green. Porque, repara, essa função de Green continua tendo, tanto na amplitude como na fase, o módulo de R menos R'. E como é que você escreve em coordenadas cartesianas? Como é que você escreve, expande o módulo de R menos R'? É uma pergunta. Você tem as coordenadas x, y, z do R e x', y', z' do R'. Como é que você representa o módulo de R menos R'? X menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado, tira a raiz quadrada. Isso. Então, o módulo de R menos R' é raiz quadrada de x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado. Isso para vocês tem que estar claro. Tá? Se alguém não entendeu, pergunta agora. Professor, não entendi o que você falou. Então, nessa integral aqui, ó,
vai aparecer tanto no argumento lá da exponencial complexa, como no denominador, uma raiz quadrada. Ou seja, as integrais ainda são horrorosas. Porém, quando esse R continua aumentando, porque o observador está cada vez mais da antena, alguma coisa vai acontecer. Eu estou vendo também, está faltando aqui, ó, nessa figura, eu coloquei o M, mas o J sumiu. J na figura. Lógico que aqui tem que ter J e M, não é só M, mas enfim. A gente pode aproximar mais ainda esse integrando, que é o assunto agora do final desta aula. Continuamos no capítulo 3 do Balanes. Seção 3.6. Eu agora tenho as minhas fontes finitas. Essa palavra é importante aqui, senão o que a gente vai fazer falha. As fontes não podem ser infinitas, elas têm que ser finitas. E aí o observador ficou tão longe, mas tão longe, mas tão longe, que a tendência é o vetor verdinho, que representa a posição do observador, ficar paralelo ao vetor R menos R'. Vocês concordam com isso ou não? E aí, como é que você pode aproximar o módulo deste vetor preto aqui? Como é que a gente pode aproximar o módulo de R menos R'? Alguém tem alguma ideia? Um módulo de R. O módulo de R menos R'. Você aproximaria pelo quê? Pelo módulo de R. Para amplitude, isso parece bastante razoável. Lembra que esse módulo de R menos R', vou voltar atrás, hein? O módulo de R menos R' aparece tanto na amplitude, aqui no denominador, como na fase. Eu estou muito longe da antena, muito longe da antena. Errar essa distância por 1 trilhão de lambda, ou 1 trilhão,1 lambda, isso faz diferença para amplitude? Você acha que isso vai fazer diferença para amplitude, esse erro? Se eu errar, se eu falar assim, ó, isso é módulo de R, e esse erro equivaler a meio comprimento de onda, para amplitude isso faz diferença? Nessa situação. É uma pergunta. Para amplitude não, mas para a fase sim. Mas para a fase sim. Se eu errar essa distância de meio comprimento de onda na fase, lembrando que distâncias vêm multiplicadas por K. K é 2π sobre lambda. Então eu estou multiplicando 0,5 por 2π. 0,5 vezes 2π é π. Ou seja, eu estou errando a fase de 180 graus. Ou seja, algo que era para ser positivo vira negativo e vice-versa. Errar de meio comprimento de onda é errar a fase de 180 graus, é errar a fase de π. Então, para a fase, a gente precisa de uma aproximação melhor. Para amplitude, a gente vai dizer que o módulo de R menos R' é simplesmente R, o módulo desse vetor verde aqui, ó. Mas para a fase isso não é suficiente. Para a fase a gente vai dizer que o módulo desse vetor preto aqui, ó, é o módulo do vetor verde menos essa projeção. Que projeção é essa? É a projeção do vetor R' na direção do vetor R. Por isso que ele aparece unitário aqui, ó. R' vetor, R unitário. É a projeção do R' na direção de R, na direção do observador. E aí eu substituo isso nas integrais anteriores.
Estou voltando para os potenciais vetores, porque eu voltei para o livro do Balanes. Então, ó, aquela integral que eu tinha antes equivale para qualquer observador, qualquer posição de observador, se ele estiver suficientemente afastado naquilo que a gente chama região de campo distante. Este termo aqui, ó, este módulo que aparece no denominador, eu vou simplesmente trocar por R. E como R é coordenada do observador, não depende das coordenadas da fonte, eu posso passar para fora da integral. Enquanto que a fase, no termo de fase, eu vou trocar por esses dois termos aqui, ó. R menos R' escalar R chapéu. Lembrando que R' escalar R chapéu é a projeção do vetor R' na direção R chapéu do observador. Este primeiro termo não depende de linha, das coordenadas linha. Então, eu posso também passá-lo para fora, mas o outro não. E aqui está a expressão do meu potencial vetor magnético para o cálculo do campo eletromagnético quando eu estiver, o observador estiver suficientemente afastado da antena. Essa igualdade aqui só pode ser utilizada, só é válida quando o observador estiver na região de campo distante, também conhecida como região de radiação. Vocês estão me escutando? Sim. É porque deu um pico de energia em casa, eu estou com medo da rede cair, tá, pessoal? Se a rede cair, a aula está quase no final, né? Vai ficar por isso mesmo. Mas se a rede cair, vocês estão sabendo que está tendo pico de energia aqui na minha casa. Tá? Então, por enquanto, a rede não caiu. Beleza, pessoal? Tá todo mundo no ar aí? Ou alguém pode me ajudar a ver se está todo mundo assistindo a aula? Porque eu só consigo ver aqui na tela da minha projeção. Já tem uns 20 minutos que o Wander saiu. Tá, beleza. Mas foi só um, né? Beleza, pessoal? Ainda estão me escutando. Então a rede ainda não caiu aqui em casa. E aí, por dualidade, eu faço o mesmo para o potencial vetor elétrico. E repare agora que a integral ficou muito mais simples. Muito mais simples. São essas as integrais que a gente vai resolver, avaliar, né, ao longo do curso, para o dipolo, para o loop, para a abertura, para o arranjo conjunto de antenas. A gente vai sempre fazer essa análise na região de campo distante. São essas integrais que vocês vão ter que implementar, na verdade é de cima, né? Corrente elétrica. No trabalho de vocês. É algo parecido com isso. Aliás, é isso daqui, não é parecido não. É isso daqui. Alguma pergunta antes de prosseguirmos? Repare que este termo, ó, nós já vimos antes, aparece aqui isolado fora. É o fator de onda esférica. Nós ainda não calculamos o campo eletromagnético. Mas esse fator vai aparecer depois também. Isso daqui vai significar o seguinte: quando estivermos longe da antena, quando o observador está muito afastado da antena, ele olha para trás e vê a antena como se fosse um pontinho, como se fosse um dipolinho, mais ou menos, né? Ou seja, a frente de onda eletromagnética, quando a gente se afasta da antena, ela vai se tornando uma frente de onda esférica. Próximo da antena, ela não é esférica. A frente de onda radiada por uma antena torna-se esférica apenas quando eu chego na região de campo distante. E mais, isto vale para qualquer antena, porque até agora eu não falei que antena é, eu não defini ainda as fontes de corrente, então isso vale para qualquer situação.
desde que essa fonte seja finita e esteja radiando no espaço livre, sem nenhum obstáculo em volta. Os obstáculos, obviamente, vão acabar, vão perturbar isso que eu acabei de dizer. Então, reparem, na região de campo distante, a integral necessária para achar os potenciais vetores, elas são mais simples. Mas o trabalho ainda não acabou. Falta achar o campo eletromagnético. É a próxima etapa antes de concluir a aula de hoje. Tudo que fizermos daqui para frente só vale para a região de campo distante. Então, deixa eu voltar para trás, que eu esqueci de... Então, repare, na região de campo distante, os nossos potenciais vão ter as todas, em princípio, R, θ e φ. Porque a gente não colocou ainda, a gente não falou qual é a corrente. Então, o vetor A e o vetor F, em princípio, possuem todas as componentes vetoriais. E como se trata de uma onda esférica, é óbvio que o melhor sistema de coordenadas para lidar com o problema é o esférico. Então, a gente não vai falar aqui em direção X, direção Y, direção Z. A gente vai usar a base vetorial esférica. R, chapéu, θ, chapéu e φ, chapéu. E mais, repare que no integrando, aparece aqui em vermelho, aparece R, chapéu. R, chapéu, unitário. O vetor R unitário, por ser unitário, foi dividido pelo módulo. Isso significa que a coordenada R, a distância R, ela não aparece no produto escalar. Aparece a direção do vetor, aparece θ e φ, mas não aparece a distância R. A informação relativa à distância R já está toda aqui fora. Então, a única variação com R já está explícita aqui fora. Lá dentro só ficou as variações com θ e φ. Isso ficou claro, ou melhor, isso não ficou claro? Alguma pergunta? Então daqui, vai sair um vetor, em princípio, com todas as três componentes vetoriais. Mas nenhuma dessas componentes variando com R, apenas com θ e φ. A variação com R é apenas esta e é a mesma para as três componentes do vetor. Por causa disso, eu já vou colocar na próxima transparência esta variação em evidência. Então, eu vou reescrever tanto o vetor A como o vetor F desta maneira. Tem uma componente R, tem uma componente θ, tem uma componente φ. Eu não sei quais são as variações com θ e φ, porque eu não conheço a antena ainda, mas eu sei que estas funções não variam com R. A variação é conhecida e eu já coloquei de forma explícita aqui fora. E isso vale para qualquer antena. Isto é um exercício do Balanis que eu passo, se não me engano, na segunda lista de exercício. Se não me engano, é o exercício 3.6 ou 3.5 do Balanis, que eu passo, se não me engano, na próxima lista de exercício, na segunda lista de exercício. Ele já está feito nas notas de aula. Mas eu peço que vocês não copiem. Olhem para as notas de aula e façam novamente, porque esse resultado é importantíssimo aqui no curso. Olha só o que vai acontecer. Nós agora vamos substituir essas relações naquelas derivadas que nos dão o campo elétrico e o campo magnético. Essa coisa horrorosa que não ficou, faltou ainda calcular. Eu só vou fazer aqui para o campo elétrico, porque para o campo magnético basta aplicar a dualidade. Olha que bacana o princípio da dualidade. Reduz as contas pela metade. E aqui,
eu tenho duas derivadas e outra derivada aqui. São 3 derivadas que vão ser feitas no sistema de coordenadas esférico, r, θ e φ. Aonde aparecer derivada em relação a θ e φ, eu tenho que deixar indicado, porque eu não sei que função é essa. Mas as derivadas em relação a r, eu consigo fazer. Eu consigo avaliar. Então, a gente vai substituindo essas expressões aqui dentro, deixa as derivadas em relação a θ e φ indicadas e resolve só as derivadas em relação a r. Isso são 2 ou 3 páginas de conta. De conta não, de manipulação algébrica, que eu espero que vocês façam na próxima lista de exercício. Na lista número 2, se não me engano. O termo 1 sobre R aparece no denominador. O que acontece toda vez que eu derivar isso daqui em relação a R? Ele vai ter que aparecer dentro do... multiplicando ali o vetor unitário de R, você vai ter que incluir nas derivadas. Isso. E a derivada em relação a R de 1 sobre R dá quanto? Menos 1 sobre R2? Menos 1 sobre R ao quadrado. E se eu derivar isso de novo? 1 sobre R3? 1 sobre R3, exatamente. Então você vai ter, quando você substituir isso daqui aqui dentro, vão aparecer termos 1 sobre R, 1 sobre R ao quadrado, 1 sobre R ao cubo, beleza? Mas, na região de campo distante, o que acontece com R? Fica muito grande. Fica muito grande. O que vai acontecer com os termos 1 sobre R ao quadrado, 1 sobre R ao cubo, comparados com os termos 1 sobre R? Vão ser desprezados. Vão ser desprezados. Então, você faz a substituição, opera as derivadas em relação a R, mantém as derivadas em relação a θ e φ. Elas não são nulas. Elas são desconhecidas. Mantém isso daí e vai eliminando os termos 1 sobre R ao quadrado e 1 sobre R ao cubo na medida em que eles forem aparecendo. Ou seja, nem leva mais em conta. Porque aquilo ali só pode ficar pior, nunca fica melhor. O 1 sobre R ao quadrado nunca volta a ser 1 sobre R. Ele só fica cada vez pior. Então você já vai cortando, na medida em que você vai operando as derivadas, toda vez que aparecer 1 sobre R ao quadrado, já vai jogando fora. Deixa só os termos 1 sobre R. E depois de 2, 3 páginas de conta, vocês vão chegar nesses resultados. Ó. O divergente de A, quando você eliminar os termos 1 sobre R ao quadrado, 1 sobre R ao cubo, fica só isso daqui, ó. O que é isso daqui, ó? O que é isso daqui? O que é isso daqui? Em português, isso aqui significa o quê? A componente R do potencial vetor magnético. A componente R do A. Ou seja, isso, tá vendo o A aqui, ó, sozinho? Menos isso é o quê? Ah, perdão, desculpa. Perdão, esquece que eu falei. Porque ainda faltou outra derivada. Ainda tem uma derivada aqui. Eu não terminei, tá? Eu não terminei. Então, joga fora o resto, deriva de novo, ó. Agora é o gradiente desse escalar. Deriva sempre jogando os termos 1 sobre R ao quadrado fora. Por incrível que pareça, sobra isto daqui, ó. Agora sim, eu tinha me antecipado. O que é isto daqui? Agora sim. Antes não, agora sim. O que é isso daqui? Já foi dito. O que é isso daqui, pessoal? É a componente em R. R do A. Quando eu jogar aqui, ó, esse K ao quadrado vai cortar com esse, vai ficar A menos a componente R dele. A menos a sua componente R é o quê?
É o A na direção θ e na direção φ. Exatamente. Vão ficar apenas as componentes θ e φ do A. A componente R vai ser subtraída por causa deste termo aqui, ó. Ainda tem o rotacional do F. Se você aplicar a mesma filosofia no cálculo dessa derivada, no final vai sobrar isso daqui, ó. O que é isto daqui? É a componente φ do F vindo parar na componente θ do E e a componente menos θ do F vindo parar na componente φ. Isso é equivalente ao quê? Que operação vetorial faz isso? Um vai para o lugar do outro. Vocês estão percebendo que eu sou bem coloquial na hora de falar, né? Produto vetorial. Produto vetorial. Isso daqui, ó, é proporcional ao produto vetorial da direção R com o vetor F. Ou seja, este cara daqui, ó, é o A menos a sua componente R. Enquanto que este cara daqui, ó, é o produto vetorial entre R chapéu, R unitário, e o vetor F. Ou seja, de uma maneira elegante, na região de campo distante, eu reescrevo esta relação desta maneira aqui, ó. Calma que deu uma travada. Aqui, ó. Isto daqui, sem os termos 1 sobre R ao quadrado, 1 sobre R ao cubo, é isso daqui, ó. Que eu posso agora sim, escrevendo de uma maneira elegante, ó, escrever desse jeito aqui. Aqui eu estou usando as componentes esféricas, que é o que vocês vão fazer até o final do curso. Mas quando eu escrevo desse jeito, ó, ou desse, que é a mesma coisa, isso daqui, ó, é reescrever essa relação independente do sistema de coordenadas, é mais elegante. Mas o que tem no Balanes, ó, no Balanes está escrito desse jeito. O Balanes não escreve desse jeito. Mas outros livros, outros artigos escrevem dessa maneira mais elegante. Isso é igualzinho a isso. Qual é a boa notícia? Este resultado nos dá uma notícia extraordinária. Qual é? Não tem campo elétrico na direção radial? Menos. Mais fácil que isso. Na região de campo distante, você não precisa derivar coisa nenhuma. Olha lá. Não tem derivada. Além da integral ser mais simples, no final você não precisa derivar. É só pegar o vetor A e jogar a componente R fora, e lógico, multiplicar por menos J ômega. Enquanto que no F, ó, é só pegar o F e fazer o produto vetorial com R. Lógico, multiplicando o J ômega eta. Ô, professor, desculpa, eu tenho uma dúvida. Por favor, qual é a pergunta? Tinha um 1 sobre R multiplicado aí antes, né? Que a gente desprezou os R's ao quadrado, ao cubo, etc. Tem. Ele está escondido, ó. Calma. Ele está escondido aonde? Dentro do vetor aí. Isso. Ele está lá atrás. Boa pergunta. Não foi ruim, não. A pergunta foi boa. A transparência que está dando uma travada aqui, ó. Só um momentinho. Aquele. Ele vai aparecer. Ele está escondido dentro do A e do F. Ou seja, na região de campo distante, a frente de onda eletromagnética é uma frente de onda esférica. E isso vale para qualquer antena? Desde que ela seja finita. Exatamente. Na próxima aula, na quarta-feira, a gente vai fazer umas continhas, porque, logicamente, que o observador nunca vai estar no infinito, né? É a partir de que distância essas aproximações são boas na prática.
Isso ainda não foi dito. Por enquanto é tudo matemático, né? O observador aqui nessa figura foi colocado no infinito. Mas na prática, essas aproximações são boas. O cara não precisa estar no infinito, desde que ele esteja suficientemente afastado. Por isso que o tempo todo eu tento usar essa palavra, né? Ou essa expressão, suficientemente afastado. Não precisa estar no infinito na prática. Essas aproximações são boas desde que o observador esteja suficientemente afastado, tá? Então essa variação, esse termo da onda esférica, ele aparece sim, mas está escondido dentro dessas componentes do vetor A e do vetor F. Então repare, além da integral, ou melhor, das integrais serem mais simples, você não precisa derivar. Basta, por inspeção, saber quais são as componentes θ e φ dos vetores e encaixar aqui dentro, que é como é feito no Balanis. Ou, se você gosta de notação vetorial mais elegante, fazer essas contas aqui, ó. É a mesma coisa, igualzinho. Mas não terminou ainda, porque ainda tem o campo magnético. Por dualidade, nós chegamos nessas expressões. E agora, a segunda melhor coisa da transparência. Quando você compara esta expressão com essa daqui, ó, você observa que isso é verdade. Ou seja, na região de campo distante, a frente de onda é esférica e TEM, transversa eletromagnética. E aí você define polarização, o cálculo do vetor de Poynting complexo vai ser mais simples. A gente vai mostrar que, inclusive, esse vetor de Poynting é puramente real. Isso vai ser na próxima aula. Porque a potência, a energia reativa ficou toda lá acumulada em volta da antena. Ou seja, além das integrais serem mais simples, o cálculo do campo elétrico não tem derivada nesse cálculo, derivada nenhuma, e mais, você não precisa calcular o campo magnético. Então, por motivos históricos, na região de campo distante, a gente só trabalha com campo elétrico, porque toda a informação necessária está contida no campo elétrico. Por que é o campo elétrico e não o campo magnético? Não sei te explicar. São motivos históricos, mas também poderia ser o campo magnético. Você poderia fazer o cálculo em cima do campo magnético e tudo ser calculado em cima do campo magnético. Mas por motivos históricos, o pessoal faz as contas em cima do campo elétrico. Eu tenho um chute. É porque, tanto para os físicos como para os engenheiros, o campo elétrico é um dos campos fundamentais. Aí os físicos usam o fluxo magnético B, enquanto os engenheiros, por causa da simetria matemática, usam o H. Mas o E é usado tanto pelos físicos como pelos engenheiros. Então eu acho que é por causa disso que o campo elétrico acaba sendo utilizado quando a gente faz cálculos na região de campo distante, de antenas, onde a onda, além de ter uma frente de onda esférica, ela também é transversa eletromagnética. E isso vai trazer consequências importantes na hora que nós formos calcular as características de radiação de antenas na região de campo distante. Então, as contas que vocês vão ter que fazer nas provas, no trabalho, nas listas, são basicamente estas daqui, junto com aquelas integrais que eu mostrei 2 transparências atrás. Essas contas vocês vão ter que fazer, vocês não vão conseguir fugir dessas contas aqui. Mas reparem, elas não são complicadas. E para isso você precisa dominar a descrição de vetores nos diferentes sistemas de coordenadas, nas diferentes bases. E as 3 que nós vamos usar no curso são a cartesiana, a cilíndrica, dependendo da geometria, e principalmente a esférica. Por isso que eu vou repetir, aquele segundo exercício da primeira lista de exercícios, vocês têm que fazer.
E se errar, tem que entender o que errou. Na segunda vez que você for fazer o exercício, você não pode errar. O que pesa em antenas não são as equações de Maxwell, são essas manipulações. E se você parar para pensar, elas não são tão complicadas assim. Então, não deixe de fazer sozinho, por conta própria, o segundo exercício da... Aliás, todos eles, né? Mas em particular o segundo exercício. Antes de terminar aqui a gravação da aula de hoje, né? Próxima aula a gente continua desse ponto em diante, especificando as coisas na região de campo distante. Alguma pergunta? Eu tenho, professor. Por favor. Essa equação de campo elétrico que está aí, né, para campo distante, ela vai ser igual àquela equação da região de Fresnel com o Psi aproximado com a mesma aproximação? Exatamente. Se você olhar aqui, ó, desculpa aqui o cursor, só um momentinho para eu colocar aqui um cursor, um ponteiro, né? Esta expressão, ó, da mesma maneira como essa, são aquelas elas podem ser obtidas daquelas expressões que eu mostrei umas 3 ou 4 transparências para trás para a região de Fresnel, exatamente. Pode sim, tem a ver. Inclusive você, como exercício, pode derivá-las. Sai das expressões para a região de Fresnel e parte para a região de campo distante. Exatamente. Alguma outra pergunta? Pessoal, não tendo pergunta e sem querer ser irônico, né? Amanhã é feriado, um bom feriado, né? Dentro do possível, juízo, minha cabeça ficou metade dentro, metade fora, mas enfim. E até quarta-feira. Tchau, professor. Obrigado. Tchau. Deixa eu parar a gravação. E o